Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius. Eu pastorei aqui como pastor auxiliar de 2017 a 2022. Fui seminarista aqui também em 2016. O pessoal estava brincando que esse novo púlpito aí eu vou precisar pôr o tablado do Asaf para eu poder ser visto, né? Que senão eu vou só dar tchauzinho de cima. Mas irmãos, prazer estar aqui, prazer poder lecionar aqui na escola dominical, como também à noite poder servi-los através da mensagem, através da entrega da mensagem de Deus. O reverendo Leandro, quando ele me fez o convite para dar aula nessa sala, ele me fez o convite porque estamos retornando, parece que um ciclo de aprendizado sobre a importância do estudo da teologia sistemática, do estudo de Deus. E então o nosso tema hoje será sobre isso, será nós entendermos um pouco sobre a necessidade e a importância do estudo sistemático, do estudo paulatino e pontual da teologia sistemática ou das escrituras propriamente dito. E aí, diante disso, eu quero lhe fazer uma pergunta, que é a seguinte. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Então pode passar para mim, por favor. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra teologia? O estudo de Deus. Beleza, legal. Gostei, o estudo de Deus. O que mais vem à sua mente quando você ouve a palavra teologia? Um de cada vez. O estudo sobre Deus foi uma delas. Mas toda teologia é sempre a mesma? Não, então por que a gente discute tanto sobre isso? O que vem à sua mente? A interpretação da palavra, ok. Visão doutrinária, beleza. Alguém mais? O estudo sobre a Bíblia, legal. Bom, a gente vai entender hoje que existem vários tipos de teologia. Não existe só uma teologia no sentido amplo, mas existem várias correntes teológicas que sim, tem a ver com o estudo de Deus, sim, tem a ver com o estudo da Bíblia, sim, tem a ver com a interpretação das Sagradas Escrituras, mas a gente vai ver uma questão de propósito, uma questão de fonte, uma questão de o que nós podemos pensar acerca das Escrituras quando a gente fala de teologia. Mas antes disso, tem uma frase que eu gosto bastante, que é do reverendo Jean Francesco, que fala: quanto mais sabemos sobre Deus, mais preparados estamos para amá-lo. Alguns de vocês sabem que eu gosto dessa frase, e eu gostaria que você repetisse comigo essa frase. Vamos lá? Quanto mais... A gente só consegue amar a Deus de fato quando a gente conhece Ele. Porque se nós não conhecemos a Deus, Ele se torna um ser muito distante. E a gente é assim no nosso dia a dia, não é? Quando a gente quer amar uma pessoa, a gente envolve conhecê-la, ter intimidade com ela, gastar, no bom sentido, tempo com ela ou investir tempo com ela. Então eu gosto muito dessa frase do reverendo Jean Francesco, quando ele fala sobre a importância do estudo sistemático das Escrituras sobre Deus. Mas há também uma frase de J. Packer, por favor, põe aí para mim, que ele fala que a ignorância de Deus é a raiz da fraqueza da igreja contemporânea. Infelizmente, a gente vive num tempo em que as pessoas julgam saber muito sobre Deus, mas pouco de fato o conhecem. Falei ontem nas duas palestras que nós tivemos, que é impressionante como a gente tem teólogo para tudo quanto é lado hoje, não é?
A gente abre o nosso Facebook, nosso Instagram, a gente conversa com o pessoal no ponto de ônibus, no ponto do VLT, no metrô em São Paulo, os nossos amigos no serviço, até na nossa própria casa. Todo mundo tem alguma coisa para falar sobre Deus. Já percebeu? Não, mas eu acho que sobre Deus é isso. No entanto, quantas dessas pessoas investem tempo disciplinado para o aprendizado de quem Deus é? E entender quem Deus é não a partir da experiência pessoal, mas a partir do que as Escrituras revelam sobre Deus. E aqui eu já estou dando alguns sinais da importância do estudo da teologia. O que é teologia? Porque a teologia envolve o estudo da revelação de Deus. E a igreja hoje tem sofrido por causa disso, pela fraqueza em conhecer o Senhor, a fraqueza em investir tempo no aprendizado sistemático da palavra de Deus. E agora eu tenho uma citação um pouquinho maior, e eu peço calma dos irmãos. Eu não sei se consegue apagar as luzes de cima para mim, só as de cima, para facilitar a leitura. Alguém disse alguma coisa lá em cima, mas eu não te entendi. Beleza, vamos deixar assim, ok. Olha lá, teologia não é uma ciência enfadonha e árida, é uma teodiceia, uma doxologia para todas as virtudes e perfeições de Deus, um hino de adoração e ação de graças, uma glória a Deus nas alturas. A teologia nos mostra como Deus, que é todo suficiente em si mesmo, glorificando-se a si mesmo na sua criação, que mesmo dilacerada pelo pecado, é novamente restaurada em Cristo. Teologia descreve para nós Deus, sempre Deus, do princípio ao fim. Deus em seu ser, Deus em sua criação, Deus contra o pecado, Deus em Cristo, Deus quebrando toda a resistência por meio do Espírito Santo e guiando toda a criação de volta ao objetivo que Ele decretou: a glória ao seu nome. Quem diz isso é Herman Bavinck, um teólogo holandês já falecido, mas o que me chama a atenção daquilo que ele diz é o início e o fim. Teologia não é uma ciência enfadonha e árida. Às vezes quando a gente começa a ler um livro teológico, a gente começa a falar assim: nossa, que chato. Cadê a parte que vai para a minha vida? Cadê a parte que ele vai dar as 3 lições de eu mudar um aspecto que na minha vida tem sido bem difícil? E aí quando a gente manda às vezes ler teologia bíblica, teologia, por exemplo, sistemática mesmo, a respeito da igreja, a respeito de Cristo Jesus, a igreja às vezes fala assim: nossa pastor, mas é tão difícil de entender. E eu sempre uso essa comparação: é tão difícil de entender, mas quando você faz direito, você lê o vade-mecum. Quando você faz a área das biologias lá, você vai entender a célula, a citologia, e vai e compreende, decora e faz anotação. Mas quando chega para estudar as Escrituras, que revelam quem Deus é, e que você diz amar esse Deus sobre todas as coisas, e cantou hoje que você precisa dele mais do que o ar que você respira, é chato. Então teologia não pode ser aquele negócio árido, teologia não pode ser aquele negócio enfadonho. Quando você senta para estudar as Escrituras, o que Herman Bavinck está dizendo aqui precisa ser uma adoração do seu coração. Doxologia é isso, precisa ser um louvor a Deus. E aqui eu gosto de entender essa questão de doxologia como são os seus sentimentos, as suas emoções, a sua compreensão daquilo que Deus fez, e você exalta o nome de Deus. Eu não sei se você já teve a compreensão disso, mas é quando você está lendo as Escrituras e talvez passando por aquele texto que você conhece, o Salmo 23, e que você já leu, decorou, já falou no ponto de ônibus, já discutiu, mas naquele dia que você leu, sabe, o Senhor é o meu pastor e nada, e aquilo bateu, e você louva a Deus por aquilo. Teologia e fazer teologia é isso, é a gratidão do nosso coração por saber que Deus se revelou a nós de maneira grandiosa.
E Ele o fez através de um livro, que tem 66 outros livros, ou 66 livros, para o conhecimento de quem Ele é. E no final, tudo isso é para a glória dEle. J. Packer, ou melhor, Riley, no seu livro Santidade, ele vai dizer que quanto mais estudamos teologia, mais humilde nós estamos, ou ficamos. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vemos a finitude do nosso conhecimento acerca de quem Deus é. E aí então eu te pergunto o que é teologia, e numa primeira definição do que é teologia, alguns poderiam dizer que teologia é uma construção filosófica. E que teologia é a busca por construir o sentido do conceito Deus, a fim de determinar da forma mais coerente possível o que ele significa e quais são as suas implicações para a vida presente. Eu lhe pergunto, qual é o problema dessa definição? Eu já deixei claro que ela está errada, mas qual é o problema dela? Uma construção filosófica, tá, isso é um problema. E qual é o problema de ser uma construção filosófica? Ou querer construir algo que defina quem Deus é. Perceba, não vem de cima, vem de baixo para cima. É uma visão que sai do homem para quem Deus é. Teologia não sai do homem para quem Deus é. A gente vai entender o porquê disso. Sim. Ela perguntou se as várias correntes teológicas podem não estar certas. Sim. E é isso que a gente vai concluir hoje. Que existem várias correntes teológicas erradas. A gente vai chegar lá. Ela perguntou, e como saber a certa? A gente chega lá. Não sei se hoje, mas a gente chega lá durante todo o curso aí, que vai ser ministrado pelos professores. Mas vamos lá. Primeiro problema aqui é conceituar teologia como uma construção filosófica. De fato, teologia tem sim filosofia. Mas perceba, teologia é a busca por construir o sentido do conceito Deus. É o famoso, como dizem, Deus foi criado para conduzir as massas. Deus é algo que foi criado para aplacar a consciência. Teologia para nós não é isso à luz das Escrituras. A fim de determinar da forma mais coerente possível o que ele significa e quais são as suas implicações para a vida presente. Qual é o fim aqui? A glória de Deus? O bem do homem. É a famosa teologia para você. É o coaching, levando as últimas consequências de maneira moderna. Mas há uma outra definição. A segunda definição. Obrigado. Numa segunda definição, teologia é a busca do denominador comum entre fé e cultura. Um estudo centrado no Cristo transcendente. Então tem alguns que vão dizer que teologia é a necessidade de nós conseguirmos juntar fé e cultura. Qual é o problema disso? A nossa teologia ela sempre vai ser temporal. E ela sempre vai ganhar roupagens diferentes conforme a cultura vai mudando. Isso é um problema para nós. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras, elas são eternas, elas não mudam por causa da cultura. Uma terceira definição é teologia descrita como a correlação entre fé e cultura, e busca por atualizar ou reinterpretar a doutrina tradicional da igreja à luz dessa relação com as inovações da cultura. Então tem a ver com a questão de atualizar e reinterpretar a doutrina tradicional.
isso aqui é um problema também, porque você já deve ter ouvido que a gente precisa entender, talvez, o que a Bíblia quer dizer com pessoas da atração pelo mesmo sexo, e como que a gente vai lidar com isso diante da cultura que nós estamos vivendo. A Bíblia não disse o que ela disse. Ela disse para aquela cultura, para a nossa cultura, ela não pode dizer isso. Normalmente as pessoas que vivem nessa definição, elas usam o seguinte slogan: o importante é que Deus é amor, né? O importante é que Deus tem algo a dizer para nós hoje, a gente precisa entender o que Deus precisa dizer para nós hoje. Normalmente, os exegetas, o que são os exegetas? As pessoas que interpretam as escrituras, que vivem numa definição como essa, eles não leem a Bíblia pensando o que o autor original pensou, ou tentando buscar o contexto histórico do autor original, tentando entender o que o autor original quis escrever, e o que Deus inspirou ele para que seja uma mensagem para todas as épocas, mas ele vai para as escrituras já com o pressuposto: o que Deus está dizendo para mim hoje. E aí eu não quero saber o que o autor original pensou, eu quero saber o que Deus tem para mim hoje. Isso é um problema, porque a gente está negando toda a história do saber, ou tudo aquilo que Deus usou na vida daquele autor, que estava vivendo aquele momento histórico, para aquela igreja específica, ou naquele momento, e que Deus quis revelar ali, e que revela para todas as épocas. E uma quarta e última definição é a definição de que teologia é uma disciplina apologética. Busca demonstrar ao mundo que a visão cristã oferece uma compreensão mais perfeita das realidades da vida. Nessa definição, o meu problema com ela, na verdade, é o extremismo, ou dizer que teologia é apenas por uma questão apologética. O que é uma questão apologética? É uma questão de defesa da fé. Ou seja, nós estudamos teologia para nós defendermos a nossa fé, tão somente. Não, teologia é também nós defendermos a nossa fé, mas é, como a gente disse lá no começo, uma questão de adoração, uma questão de doxologia, uma questão de nós levarmos o nosso coração ao louvor de quem Deus é. Então, eu gosto dessa definição, eu só não gosto da ideia de trazer só o aspecto apologético, só de defesa da fé. E aí então, eu gosto da fala de Charles Spurgeon, quando ele diz que teologia é o estudo apropriado do eleito de Deus. É o estudo apropriado do Isso, é o estudo apropriado do eleito de Deus. Teologia é o que você deve estudar, é o que você deve se desgastar diariamente. Quando eu digo diariamente, lê a sua Bíblia. Pergunte aos seus pastores como que você pode estudar assuntos específicos das Sagradas Escrituras de maneira específica. Tem um livro que é um membro de uma igreja saudável, do Tibat, acho que é Tibat. E ele vai falar que o estudo da teologia nunca poderia ser só dado aos pastores. Precisa também ser dado a todos nós. Todos os crentes precisam investir tempo em estudo teológico. Até aqui, alguma dúvida, alguma compreensão, alguma consideração? Didio? Não pode ser dito, porque é também uma ciência. Você quer o porquê, né? Sim, tem um método científico. Nosso método científico é olhar para as escrituras, e aí pensando numa teologia sistemática, é você olhar para as escrituras e dividi-la por temas. Então você tem um método, você vai para as escrituras selecionando porções específicas dela para falar sobre a providência de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre os decretos de Deus. Então ela é uma ciência. Tanto é que nós temos curso na Universidade Presbiteriana Mackenzie sobre teologia, sobre o estudo da ciência teológica. Então a gente tem uma metodologia assim. A gente tem metodologia até nas casas exegéticas, por exemplo, histórico gramatical, o crítico textual e aí em diante.
Tá, tese, antítese e síntese, ok. Como que eu vou te responder isso? Isso acontece naturalmente porque a gente vive historicamente tentando lidar com alguém afirmou uma coisa, afirmou outra e alguém trouxe outra coisa. No entanto, quando a gente olha para a teologia revelacional, a gente tem aquilo que Deus trouxe. E a gente precisa estudar aquilo que Deus revelou para nós. Então, pensando por um lado, a gente vai estudar a revelação de Deus. E aí não tem antitese e síntese. Mas quando a gente trata ela dentro da academia, nas discussões teológicas, isso pode acontecer. E aí que está o problema. Concorda? Porque o método crítico, ele surge a partir de uma divergência entre o histórico gramatical ou do entendimento da época das pessoas. E ele surge como uma síntese do tipo, vamos pensar dessa forma agora? Pensando no modelo exegético. Então, na realidade, no mundo que nós vivemos caído, existe. Mas quando olhamos para a teologia, ela é a revelação de Deus, ela é nos dada. Compreende ou não? Tá, entendi. Mas nem sempre, né, ô Luigi, porque ter um método não significa perder esse aspecto de pessoal ou relacional com o estudo em si. Não, elas têm seus métodos, elas, na verdade, são áreas da teologia como um campo geral que vão trabalhando dentro delas. O que eles estão citando é, dentro da teologia maior, nós temos áreas. Então nós temos a teologia bíblica, que se preocupa principalmente em mostrar um eixo que percorre a Bíblia como um todo. E não necessariamente brotar assuntos ou pensar assuntos específicos. A teologia sistemática já é a teologia que nós vamos olhar assuntos específicos pensando textos. Então a gente quer falar sobre soberania de Deus, a gente vai pegar os textos que falam sobre soberania de Deus. A teologia bíblica não, ela já olha para as escrituras como se fosse um livro só, contando uma história só. A gente tem a teologia prática, a teologia pastoral, a teologia de aconselhamento bíblico e aí por diante. Como pastor, eu entendo que existem as áreas de aplicações, mas todas estão juntas, né, correlatas. Eu acho difícil um pastor ficar dividindo muito. Alguém mais? Senão a gente vai continuar. Então, passa para mim. A teologia é o estudo apropriado do eleito de Deus, porque ele coloca o homem em seu devido lugar, ou a teologia coloca o homem em seu devido lugar, fazendo perceber sua limitação ao mesmo tempo que o convida ao desenvolvimento diário do conhecimento. Nisto há consolo maior, isto há o maior consolo para a alma. E aí eu te pergunto, próxima, quem precisa de teologia? Vamos melhorar a pergunta. Passa. Imagine viver numa casa onde você não conhece o dono. Agora imagine, próximo. Imagine também viver num mundo onde você não conhece o Criador dele. Se você quer responder essa pergunta precisa ser dita. Todos. Todo mundo precisa estudar teologia. Todo mundo precisa de algum conhecimento acerca de quem Deus é. Porque Deus é o dono de todas as coisas. Quem faz essa brincadeira é o Packer no livro Conhecimento de Deus, no seu primeiro capítulo, quando ele fala sobre o estudo de Deus.
E ele vai falar sobre a necessidade de nós conhecermos a teologia para conhecermos a Deus, e para conhecendo a Deus, nós consigamos viver melhor no mundo que lhe pertence e não pertence a nós mesmos. Porque é cruel viver no mundo de Deus sem conhecê-lo. Se você viver no mundo de Deus sem conhecê-lo, certamente você vai enfrentar um caminho de tropeços. Provérbios capítulo 4, versículo 19 diz: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Ou também é um desperdício, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então viver num mundo que você não conhece o dono dele é viver mal. E aí então eu vou trazer a definição que eu gosto do que é teologia. Teologia é uma autodescrição da fé. Propõe-se a descrever a fé e o conhecimento de Deus conforme revelados em Jesus Cristo e nas Sagradas Escrituras. Eu gosto principalmente do final dessa definição: revelados. O reverendo Leandro, ele começou o culto desta manhã lendo o Salmo de número, quem se lembra? 19. Qual é o assunto do Salmo 19? Qual é o assunto do Salmo 19? A revelação de Deus. Aonde? Onde? Na natureza, do versículo 1 ao versículo de número 6. A partir do versículo de número 7, se não me engano até o versículo de número 11 ou 12, é a revelação de Deus onde? Abre a Bíblia, dá uma olhada. Na palavra de Deus. O Salmo 19, ele se preocupa a falar para nós. E Davi, ele foi inspirado por Deus para nos dizer: Deus fala com seu povo. Deus se comunica. Deus se revela. E você pode conhecer algumas coisas sobre Deus quando você olha a criação. Eu tinha esquecido quão bonito é a praia. Fiquei alguns anos longe dela. E é lindo mesmo. Não vi o pôr do sol ainda porque as nuvens não deixaram. Eu trouxe a chuva. Mas é lindo ver a criação de Deus. Mas é ainda mais bonito nós vermos que Deus se revela conosco através da sua lei, através da sua palavra, dos seus preceitos, dos seus mandamentos. Lá no Mato Grosso do Sul, a gente tem o privilégio de ter um pôr do sol lindo também. E é plano, e você vê de longe aquela beleza do sol, e você sabe que Deus existe, porque os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não se ouve nenhum som, não se ouve a sua voz, mas por todo canto se sabe que Deus existe. É isso que ele está querendo dizer. E aí ali no versículo 7 ele começa a falar sobre como a lei do Senhor é perfeita, como a lei do Senhor é pura, como ela dá sabedoria aos simples, como ela é mais desejável do que o mel e o destilar dos favos. Deus se revela para nós, irmãos. E a gente precisa entender que a teologia é o estudo da revelação de Deus. E que não sou eu que vou ditar o que vai acontecer nessa relação, mas é Deus que vai. Ah, mas pastor, é muito difícil nós nos aproximarmos de qualquer estudo sem pressupostos anteriores. Sim, eu creio nisso. No entanto, eu tenho que pedir ao Senhor que o seu Santo Espírito que habita em mim me faça me aproximar das suas sagradas escrituras com um coração ensinável, e que eu seja mais submetido às sagradas escrituras do que eu queira submeter elas a mim mesmo.
Porque a teologia é o estudo da revelação de Deus. Deus se revelou para nós. É dele para nós e não de nós para ele. Então eu gosto dessa definição por causa disso, e certamente porque o conhecimento que nós temos de Deus, o apóstolo Paulo deixou isso muito claro em suas cartas, também é um conhecimento que foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo todo o mistério de Deus é nos dado a conhecer. E aí o próximo autor que eu vou citar agora é Karl Barth. Tem umas dificuldades com ele, mas eu acho muito boa essa frase que ele diz: a teologia só pode fazer bem ao mundo se não se secularizar. O que é a teologia se secularizar? Se moldar aos padrões do mundo, legal. Mas tem uma definição melhor ainda para secularização. Significa deixar Deus de fora. Nossa, mas você vai estudar teologia deixando Deus de fora? Aí você entra dentro de uma academia que vira ciência e você deixa Deus de fora. E aí você trata as escrituras não mais como revelação, mas só como um objeto de estudo. Se a gente for fazer teologia, a gente nunca pode se esquecer que o que a gente está tratando é uma revelação sobrenatural de Deus a homens no passado, que escreveram um livro que é sobrenatural. Schaeffer, ele dizia que nós vivemos sempre com dois planos: o plano natural e o plano sobrenatural. A gente sempre está lidando com as questões naturais, mas a gente sempre tem que estar lembrando que existe um mundo sobrenatural acontecendo, que é tudo governado pelo Senhor mesmo. Mas o grande problema das pessoas é quando elas querem dizer que esse sobrenatural não existe. E aí a gente vai ter teologia inclusiva, a gente vai ter teologia materialista, onde eles tiram a ideia transcendental, a ideia de um Deus que conduz as coisas sobrenaturalmente, e eles vão olhar para a vida só naturalmente. Só para ficar mais claro, imagina uma caixa. Algumas pessoas vão falar que fazer teologia é fazer só dentro dessa caixa, esquecendo que existe algo além da caixa. Nós fazemos teologia dentro da caixa e sabendo que existe algo fora da caixa também. E aí então, quando a gente fala que a teologia dentro dessa definição, a gente tem algumas áreas que a gente precisa deixar claras. Primeiro, a hermenêutica da fé. Primeiro nós cremos e então buscamos o sentido da nossa crença. Toda dúvida está alicerçada na fé. Então fazer teologia e boa teologia começa em ter crença, em crer. Interessante, né? A confissão de fé, seus primeiros capítulos são sobre o quê? Não. Faltou de ler, hein? Brincadeira, hein, Isaac? Qual o primeiro capítulo? Não é a criação do mundo. Quem tem a Bíblia de Genebra aí vai dar uma olhada lá no final. Não. Das Sagradas Escrituras. E aí, quando a confissão de fé fala das Sagradas Escrituras, ela diz da maravilhosa Sagrada Escritura, divididos em Antigo e Novo Testamento, diz sobre os seus livros, mas ela coloca sobre o fato de nós precisarmos crer. Aqui tem sala de catecúmenos, né? Primeiros passos, como que chama? Novos membros. Deixa eu dizer uma coisa para você, novo membro. Eu posso passar a manhã inteira aqui tentando te convencer que a Bíblia é correta e é verdade. Mas se o Espírito Santo não fizer isso no seu coração para que você creia, não vai valer de nada. A hermenêutica da fé é entendermos que nós cremos. Os nossos olhos foram abertos e nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus porque cremos.
Segundo, objeto da teologia. O objeto da teologia é o conhecimento revelado de Deus. O foco principal do teólogo é estudar Deus e todas as demais realidades da vida em relação com Deus. 3. Propósito. O propósito é termos o conhecimento salvífico de Deus para prestarmos a adoração correta a Ele e crescermos em virtudes. Por isso que existe uma teologia prática. Próxima. Audiência da teologia. Em sua essência, a teologia é uma disciplina eclesiástica, produzida com base na fé para edificação, salvação e crescimento. E qual é a fonte da teologia? As Sagradas Escrituras. Aí você pensa, mas pastor, então por onde eu vou começar? Resposta: onde você está. Às vezes, eu lembro quando eu era adolescente, quando eu ainda não tinha entrado no seminário, quando eu já estava no seminário e até hoje, quando a gente vai ouvir alguns pastores falando, principalmente reverendo Felipe, reverendo Weber, os nossos professores, e a gente fica maravilhado com o conhecimento deles, pelo menos eu fico. Eu falo assim, eu estou tão longe. Eu fico pensando, como que eu vou chegar para ter um conhecimento desse? Bem, significa você começar de onde você está. Do conhecimento que você tem agora, teológico, se aprofunde cada vez mais. E lute contra a ansiedade de querer chegar lá na ponta já sabendo tudo. Às vezes, o pessoal que está aqui entrando na igreja e conhecendo todo esse mundo presbiteriano, quer conhecer. Vai cada dia o seu próprio mal. Um pouquinho de cada vez. Vai estudando todo dia, disciplinado, buscando todo dia um pouquinho. E às vezes isso significa começar no olho do furacão. Às vezes sua cabeça está pensando, pega a Bíblia, como eu disse ontem, pega lá os documentos confessionais, a confissão de fé, o catecismo maior, o breve catecismo, e vai devagar, porque um dia você chega lá. Na verdade, não chega, né? Porque o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele diz que se ele pensava ter alcançado a perfeição, ele não alcançou, ele continua prosseguindo. Então o estudo teológico sempre vai te falar assim, entendeu? Continua entendendo mais, e vai, e continua. Lei do engano é aquela pessoa que acha que chega num conhecimento teológico satisfatório. Agora eu sei. Não, a gente nunca sabe, porque as Sagradas Escrituras são sobrenaturais, revelação de Deus, e elas sempre têm algo para nos ensinar cada vez mais e mais. Andréia? Uhum. Uhum. Sim. Sim. André citou o texto de Deuteronômio 29, quando Moisés diz, olha, aquilo que está encoberto, deixa encoberto, mas aquilo que foi revelado, você estuda, você busca conhecer, você e a sua família. E eu já vi esse texto sendo usado para os preguiçosos, né, André? Não, tem muita coisa que está revelada, então eu deixo revelado, muita coisa que está encoberta, então eu deixo quieto. Mas o que a André está dizendo é, o que foi revelado a gente deve buscar, né?
Uhum. Legal, mais alguém? Então eu quero dar alguns direcionamentos de como você pode começar. Vamos lá, o primeiro deles: Deus tem falado ao homem, e a Bíblia é a sua palavra dada a nós, a fim de nos tornar sábios para a salvação. Isso aqui tem que ser levado muito a sério, tá? Porque até alinhar, todo mundo aqui concorda que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Até alinhar, todo mundo aqui concorda que a Bíblia é suficiente, não é? Todo mundo aqui concorda que ela é satisfatória, não é? E que se nós tivéssemos as Sagradas Escrituras, está tudo ótimo, não é? Só tivéssemos ela, não é? Mas é impressionante que quando chega na linha B, a gente começa a tocar em pontos de ferida. Ah não, espera aí, pastor, isso é o que a Bíblia diz, mas eu aprendi isso. E aí me parece muitas vezes que a gente está querendo coadunar as Sagradas Escrituras com os nossos aprendizados. E o que eu quero dizer com isso? Ao ponto dessa mistura que a gente fazer com que as Sagradas Escrituras sejam mais flexíveis em alguns pontos para que se encaixe. Ô pastor, você não me entendeu direito. Ou o texto não diz isso direito, pastor. É muito interessante, porque realmente todo mundo concorda com isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas na hora que está passando aperto, para onde que vai? Ou vai para o coaching, ou vai falar com o amigo do trabalho, vai falar com o colega. Uhum. Do outro estado, você lê ele de outra forma. Com aquilo que você está passando. Nesse sentido, é muito bom aí você ter um conselheiro bíblico que vai te ajudar nesse percurso. Mas o que eu estou querendo dizer é, parece que quando as coisas apertam, a última coisa que a gente procura é a Bíblia. Exato. A gente precisa levar de fato a sério essa fala que a gente crê. A Bíblia é a palavra de Deus, então a gente vai para ela porque Deus fala por ela. Meu irmão, quando você abre a Bíblia, Deus fala. E você não precisa de ato profético. Você precisa das Sagradas Escrituras. Deus tem falado ao homem pela Bíblia. Busque a Bíblia. Busque o falar de Deus pela Bíblia. Daí tem os que são mais crentes, falam assim, não, eu vou buscar a palavra de Deus, mas eu vou ouvir o cânticozinho, o corinho. Não tenho problema. Quem me conhece aqui sabe, eu amo música. Faço tudo ouvindo música. Mas quando eu preciso de um direcionamento da parte de Deus, para onde que nós temos que ir? Para a Bíblia. Próxima direção. Deus é Senhor e Rei sobre o seu mundo. Ele governa todas as coisas para a sua glória, mostrando suas perfeições em tudo o que faz, a fim de que homens e anjos possam louvá-lo e adorá-lo. Por favor, não se esqueça, Deus é Senhor, soberano, governador sobre todas as coisas. E no final, todas as coisas serão para a sua glória. Se você busca estudar teologia para humilhar o amiguinho que está do seu lado, você está buscando teologia pelos motivos errados. Se você busca teologia para se autoafirmar, você está buscando teologia pelos motivos errados. Agora, se você busca teologia confiando de que Deus é soberano, Senhor e Rei sobre todas as coisas, e que você quer a glória dele, então você está buscando a teologia pelos motivos certos. Próximo.
Deus é Senhor, ativo em amor, soberano por meio do Senhor Jesus Cristo, para resgatar da culpa e do poder do pecado os que creem, para adotá-los como seus filhos e para abençoá-los consequentemente. Por favor, não se esqueça, o estudo teológico é a consciência de que Deus é Salvador, e Ele nos salvou, Ele nos resgatou, e quando nós nos aproximamos da Sua palavra, é um ato de gratidão, e não é um ato de eu quero méritos. Se nós nos aproximamos das Sagradas Escrituras, da teologia, pensando nos nossos méritos, nós estamos fazendo má teologia. Porque consequentemente, se aproximar da teologia pelos nossos méritos é buscar o nosso bem. E aí, minha irmã, tem a ver aquilo com o que você falou. Se a gente buscar a teologia pelo nosso bem, a gente sempre vai ler que tudo posso naquele que me fortalece, como Deus me fez para ser cabeça e não cauda. Onde a planta dos meus pés pisarem, ali serei abençoado. Exato. 1000 cairão à minha direita, à minha esquerda, e eu não serei abalado. E a gente vai fazer triunfalismo. Não, a glória é do Senhor. 4. Deus é trino, há dentro da divindade 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a obra da salvação é uma obra em que todos os 3 agem conjuntamente: o Pai propondo a redenção, arquitetando a redenção, o Filho assegurando-na, principalmente na execução, e o Espírito aplicando-a em nosso coração. E aí eu deixo para o pessoal explicar a Trindade depois. E 5, piedade significa responder à revelação de Deus em confiança, obediência, fé e adoração, oração e louvor, submissão e serviço. A vida deve ser vista e vivida à luz da palavra de Deus. Isto é, nada mais é a verdadeira religião. Se a sua teologia se resumir em ser um bom conhecedor, mas não um bom praticante, temos um problema. Você não fez boa teologia. Se a sua teologia não te leva a uma vida de santidade, a uma vida de piedade, temos um problema. Se aproxime das Sagradas Escrituras para que Deus seja glorificado e o seu coração seja transformado para a glória de Deus. Então aquela música Gabriela, eu nasci assim, eu sempre fui assim e vou morrer assim, na Bíblia isso não cola. Tem gente que gosta, né, dessa questão, mas esse é meu jeito. Então seu jeito precisa mudar. E aí, caminhando já para os finalmente, queridos, eu gosto muito do texto de Romanos 11, já citei ele ontem, porque para mim ali Paulo, ele teve uma compreensão teológica profunda, do capítulo 1 ao capítulo de número 11, falando sobre a salvação, falando sobre como Deus opera isso apesar de nós mesmos, embora os nossos pecados. Traz o exemplo dos judeus e dos gentios, principalmente o capítulo 9, 10 e 11, de uma maneira tão linda, para no final do capítulo 11 ele dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Paulo, ele está entendendo, o que Deus fez é grandioso. É sabedoria e conhecimento que a gente não consegue saber certinho. Então a única coisa que eu posso fazer é o quê? A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque tudo foi feito dEle, é sustentado por Ele e volta para Ele. Fazer teologia, queridos, é isso. É você, depois de terminar de fazer um negócio, você fala assim: eu não sei bem o que eu fiz, não compreendo tudo não, mas toda a glória é de Deus. Não sei se os pastores que estão me ouvindo aqui, mas às vezes a gente faz o sermão, a gente prepara o sermão, a gente
do jeito que a gente imaginou, a gente prega, do jeito que está nos nossos esboços escrito. Eu hoje escrevo meu sermão ipsis literis, palavra por palavra, e a hora que a gente termina, parece que e a sensação que dá na gente é glória a Deus, porque aquilo que nós falamos aqui, se fosse por nós mesmos, não seria possível. Que a teologia que você faça, que o estudo que você terá da Sagrada Escritura seja assim. Talvez você não vai compreender todas as coisas, talvez você vai ficar emperrado ali no assunto que não... É igual perguntaram um dia para Augusto Nicodemos, se ele entendia certinho o que era soberania de Deus e responsabilidade humana. Ele falou assim: olha, acho que no céu eu vou compreender. Ou igual um professor que a gente tinha no seminário, o reverendo Heber Júnior, explicando a encarnação e tal. Ele deu aquela aula e perguntou para a gente: entenderam? A gente, sim. Ele falou: que bom, porque eu estou até hoje tentando entender o mistério de Deus ter se tornado homem. Mas no final a gente glorifica o nome de Deus, porque é assim, Deus quis e fez dessa forma. Então, pode passar? Pode passar? O que fazer tendo obtido conhecimento sobre Deus? Algumas questões práticas. Primeiro, admitir que esse conhecimento não é um fim em si mesmo. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Que o seu estudo teológico não seja um fim em si mesmo, mas seja para a glória de Deus. 2. Buscar a vida de obediência à palavra e a vida de piedade. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo coração. Que o seu estudo teológico te faça mais obediente à palavra de Deus e uma vida mais piedosa de relacionamento com o Senhor. E por fim, meditar nele para que o conhecimento sobre Deus se torne conhecimento de Deus. E aí eu estou falando para você experimentar de Deus. E por favor, entenda esse experimentar de Deus como o salmista entendeu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que a sua teologia te faça reconhecer e se relacionar verdadeiramente com Deus. Não só de conhecê-lo, mas de saber que Ele é o seu Salvador, o seu Redentor, a sua rocha, em todo momento. E aí Charles Spurgeon, por fim, existe ao contemplar Cristo um bálsamo para cada ferida. Ao refletir sobre o Pai, há o fim de toda tristeza, e na influência do Espírito Santo há um bálsamo para cada chaga. Deseja cessar o seu pesar? Deseja suprimir as suas preocupações? Então vá e mergulhe no mais profundo mar da divindade, em conhecer o Senhor sempre, em todos os momentos. Perguntas, considerações, colaborações? A hora que terminava era... É isso mesmo? Perguntas? Irmãos, essa era uma aula introdutória para despertar o estudo teológico mesmo, tanto da sala dos novos membros, quanto também para o pessoal da teologia sistemática. Vamos ficar em pé? Vamos orar?